amigos do Eflantecast, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um episódio. Estamos hoje aqui na continuidade, vamos dizer assim, de uma série de episódios com o Christopher. Então, o Christopher ele é formado na biocombustíveis, é técnico em química, formado na área de biocombustíveis e tem uma experiência aí vasta na parte de operação, tratamento de água de caldeira, de torre de esfriamento, enfim, né? Vai lá no nosso episódio anterior e dá uma olhada no histórico desse nosso grande convidado, o qual eu gostaria de agradecer mais uma vez por estar, disponibilizar seu tempo, estar aqui conversando com a gente. E nesse episódio, vai falar um pouquinho do que monitorar no sistema de tratamento de água de caldeira, de torre de esfriamento, ETA, ETE, enfim, que eu acredito pode ser útil aí para quem vai estar nos escutando, nos vendo. Então, Christopher, muito obrigado mais uma vez, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Obrigado. Agora falando talvez um pouco mais técnico, voltado para essa área de tratamento de água de caldeira e torre, que eu entendi, você tem uma experiência gigante. E eu acho que a gente pode começar com a pergunta em si do episódio. O que é mais importante monitorar? O que você, enxergando dentro desse sistema, enxerga que é mais negligenciado em relação a um monitoramento que deveria acontecer? E a gente sabe, hoje caldeira em especial é um equipamento perigoso. Se então esse tipo de situação não é controlada, né? Então, eu vou adiantar aqui uma situação que eu tive. Tinha uma aluna que ela trabalhava numa empresa que vendia produtos. E ela então tinha acesso a um bocado de análise de muitas caldeiras. E na época eu quis fazer um trabalho, era uma aluna minha de especialização, falei, vamos fazer um trabalho específico olhando para esses parâmetros nas indústrias de alimentos, caldeiras para a indústria de alimentos, né? E eu fiquei apavorado quando eu olhei os resultados, o quanto um pH, por exemplo, não era monitorado dentro de um sistema de tratamento de água de caldeira, onde isso era muito fácil de fazer, né? Vamos botar outros elementos, são muito mais difíceis, mas tem isso que era muito fácil. E assim, o quanto das caldeiras estavam fora num elemento básico como esse, né? Então, acho que a gente explorar esse tipo de caminho, vamos dizer assim, acredito é muito útil para quem está aí nos escutando, nos vendo. Então, traz essa tua experiência. Tu deve ter milhões de casos. E trabalhar para isso e ter alguns casos bem interessantes e engraçados são muito bem-vindos também. Bom, de novo, né, para quem está nesse episódio, obrigado aqui pelo convite. E assim, tratamento de água de caldeira, assim como torre de esfriamento, inclusive eu tenho um curso de utilidades, né, que é tratamento de água para utilidades, que pega esse contexto. Você pergunta qual item que precisa monitorar, porque na indústria é muito 880, o cara tem laboratório de águas, ele não tem, né? Ou às vezes tem um kitzinho lá na operação. Eu até fiz um post, um dos primeiros posts quando eu fundei a Industrial Brasil, que na época eu não aparecia, então podia ser mais provocativo nos posts, só aparecia o logo da empresa. Aí eu escrevi assim, tenha no mínimo um pH-metro e um condutivímetro na sua caldeira. Pelo menos aquele um pequenininho que faz pH e condutividade. Canetinha. Para você poder monitorar, porque nem isso tem normalmente em muitos lugares. Aí a pessoa pode estar olhando e falar, não, mas aqui eu tenho tudo, eu tenho um laboratório completo. Você é um privilegiado, porque não é todo mundo que tem. Se nas ETs já é difícil, em ET, você imagina na caldeira, em muitos lugares. Tá? Em muitos lugares tem e tal. Mas assim, se o cara tiver um pH-metro e um condutivímetro, se ele não tem, e se ele quer comprar do bolso o supervisor para colocar lá na estação, vai ser muito bem-vindo. Por quê? A gente precisa... É isso o principal? Não é. Né? O pH, sim. Só que eles vão te dar o parâmetro do caminho que a caldeira está levando. A gente monitora dentro da caldeira, por exemplo, de baixa pressão, se ela não tem água abrandada, a gente vai monitorar como que está o cálcio e magnésio lá, a dureza dentro dessa caldeira. A nossa ideia é zerar ela com um produto químico, normalmente usa fosfato para poder fazer isso aí. A gente vai monitorar a sílica, que se você não tem abrandador de endesmia, essa sílica vai estar na caldeira. São os dois pontos mais incrustantes. Cálcio, dureza e sílica. A dureza, quando você faz, não deve fazer, mas quando você faz limpeza química, com qualquer ácido clorídrico, você consegue remover ela. Coloca um inibidor e solta. Quando você tem um abrandador, por exemplo, tem só sílica ali, a sílica é vidro. A gente armazena o ácido clorídrico aonde? Um frasco de vidro. Então você vai tacar lá, não vai fazer muita coisa. Aí você tem que fazer alguma manobra com algum produto ali para poder ou usar ácido fluorídrico. Então você vai começar a agredir muito mais a caldeira. Por que eu falei desses dois itens? Porque eles são sais dissolvidos. Embora a sílica não conduza, mas a gente consegue criar um parâmetro
tendo as análises completas, só para entender melhor, eu sou um fornecedor de químico e eu vou lá uma vez por mês no seu frigorífico, que foi nosso contrato, uma vez por mês meu técnico vai lá e eu vou lá. Eu vou te pegar a amostra e vou fazer a análise, que vai vir daquele 20 dias. Então já foi, do que eu fui até ali, já foi uns 60, 40, 50 dias. Só que conforme a gente vai tendo essas análises, você vai tendo um histórico lá de, se tiver tudo ok, não tiver muita variação, normalmente não tem tanta, você tem lá, se a sua condutividade está na faixa, por exemplo, de 1.200 para aquela caldeira, e o limitante não é a condutividade, é a dureza ou a sílica, por exemplo. Pode ser outro item, mas normalmente você pode colocar a sílica como limitante, que o limite dela é 150 para a caldeira de baixa pressão. Eu fiz 10 análises, e nas 10 análises eu vi que a sílica está 140, a condutividade está 1.200. Se eu sei que se a sílica está a 140 quando a condutividade está 1.200, eu não preciso ter um kit de sílica com espectrofotômetro para analisar a sílica no dia a dia. Eu posso deixar para o Cristo ver que é uma vez por mês, mas se eu tiver um condutivímetro e eu coloco lá e eu vi que ele está 1.400, eu tenho que abrir a purga da caldeira porque deu algum problema na purga e tá. Então você já consegue, paralelamente, de forma indireta, ter essa relação. Então, por isso que eu falo, sempre tem um pH muito contínuo. Se ele teve alguma contaminação de condensado, e aí esse condensado fez o quê? Baixou o pH. Mas se ele não tem um pH para nem identificar se ele baixou o pH para 4, igual acontece muito em usina de açúcar etanol, mas normalmente a usina tem as análises, né? Mas se fosse numa empresa que não tinha, baixou para 4, ele não viu. Ele não viu que está tendo a contaminação, a caldeira está corroendo. Só hora que ele, às vezes, vai fazer uma coleta, quando o Christopher for lá, ouve uma purga, que está vermelhinha a água, fala, pô, está corroendo minha caldeira. Mas foi condensado do processo, que teve alguma coisa que entrou na caldeira e corroeu a caldeira. Mas se eu tivesse pelo menos um pH de contímetro, eu sabia se eu tenho que fechar a purga ou aumentar a purga em condições normais. Então, se eu vejo lá que minha purga está, pego uma amostra da água e a condutividade está em 600, mas eu sei que eu posso chegar a 1.200, então fecha a purga, porque eu estou jogando água e químico fora. Mas eu fechei a purga e mesmo assim ainda está baixo, então tendo algum vazamento na caldeira. Ou melhorou muito a qualidade de água, que é o mais difícil. Talvez está vindo muito mais condensado, né, e tal, alguma coisa aconteceu. Aí tem que avaliar o contexto. Mas aí você sabe, pô, estou jogando muita água fora. Então esses dois itens, eu falo que todo laboratório, não precisa ser laboratório, toda caldeira, por menor que seja, tem que ter para poder fazer isso. Agora, quer fazer uma coisa uma coisa melhor, aí tem uma análise de dureza, que pode ser aqueles kitzinhos bem simples, de alcalinidade, né? E aí, no caso, a gente faz mais alcalinidade, faz alcalinidade hidróxida para poder ver como que tá. E de sílica já dá um pouquinho mais de trabalho, porque a sílica precisa de no mínimo, a gente chama, aquele mais conhecido DR-890, o DR-900 da RAC, que já não tem um valor tão baixo assim, né? Para todo mundo comprar. Ou um espectro maior mesmo, fotômetro. Então, aí tem que ter os kits, as análises também não são baratas. Então, talvez isso pode causar alguma restrição de investimento, porque isso é despesa para as pessoas. A análise é despesa, o pessoal não vê como um investimento, poucos lugares vê. Então, você tendo alguma coisa para analisar paralelamente, eu acho que já ajuda. Mas o ideal é você ter as análises, eu falo até por turno, das caldeiras, para identificar qual que é aquela análise de manhã, de tarde e de noite. Né? Se você for numa termoelétrica, por exemplo, igual lá na Petrobras, onde eu fiquei 2 anos, lá tinha análise todo turno da caldeira. A caldeira lá era a caldeira de recuperação, ela recebia gás de exausto da turbina, aquecia a água e tal, só que lá tinha uma água muito boa, muito bem tratada, e o monitoramento era fino. Então você olhava lá, via se estava tudo ok, então por turno, esse é o ideal. Só que muitas empresas não têm budget para isso, ou não quer ter, na verdade, para poder comprar os reagentes que acha caro para poder ter isso. Então tem uma vez por turno. Não tem, faz 3 vezes por semana se você tiver os equipamentos. Mas o ideal é ter uma vez por turno. Porque de certa forma, louco tu olhar isso como um custo, porque uma caneta dessas, eu quero economizar o máximo que dá. Uma caneta dessa é R$200. Sim. Vou analisar pH e condutividade. Se eu não estiver controlando isso e eu tiver algum dano na caldeira, quanto que vai custar para... Milhões. Dependendo da caldeira, milhões, né? Quando eu falo milhões, pode ser que a reforma da caldeira não foi milhões, mas quanto tempo ela deixou de produzir? Uma linha de produção que poderia estar dando 50, 100 mil por hora. Né? E aí você até perguntou, por que o pessoal não faz? Porque às vezes não sabe.
Por isso que foi um dos primeiros posts que eu fiz provocativo, né? Porque tem alguns posts provocativos no começo, ninguém sabia que era eu, podia postar. Então, provocando o pessoal. Tem um lá que eu falo para colocar um medidor de vazão na ETA, isso não é luxo, não sei o quê, na ETE. Mas em relação a isso, o pessoal não sabe. Talvez ele não sabe dessa relação. Talvez a empresa... Tá lá dentro do manual, mas a pessoa não parou ler o manual, sabe que tem que fazer a purga, tem que controlar a água e controla isso e basta. Sabe que tem que fazer a dosagem ali. Por quê? E muitos negligenciam porque eu estou pagando uma empresa para poder tratar. Então, e aí que está muito errado. Porque o cara está, por exemplo, eu trabalho na Solenes, eu forneço os químicos para a tecnologia e faço a gestão daquilo ali. O cara não me manda análise todo dia para eu poder olhar, primeiro. E isso é por turno. Se tiver contaminação de madrugada, de manhã já está lascando a caldeira, então você tem que estar olhando. Então você tem que fazer a gestão, não o tratador. Né? Aí vai esperar uma vez dependendo do contrato, vai uma vez por semana, outra uma vez por cada 15 dias, outra uma vez por mês lá fazer essas coletas. Vai esperar, às vezes deu problema na terça, o cara identificou, ele fala assim, não, na sexta-feira o técnico da empresa vai passar aí, vai coletar a amostra. Pô, já passou uma semana, o cara, ele terceiriza e terceiriza de fato tudo. Né? E aí quando dá um problema que abre a caldeira, ele sabe uma vez por ano só. E aí deu algum problema na caldeira lá visível, a culpa é de quem? Do tratador. Mas esses altos e baixos que tiveram durante o ano, ninguém conta. E é muito mais fácil você trocar a empresa tratadora. Por isso que eu falo que, às vezes o pessoal fala assim, a empresa tal incrustou a caldeira do cara lá. Não é a empresa tal que incrustou a caldeira do cara. Tem que avaliar. O cara não fez um controle de parâmetros e uma contaminação. Então é muito mais... Aí, como a gente está concorrendo com aquela empresa, fala, realmente, o cara incrustou de outro lugar também. Esses caras estão incrustando tudo aqui. Passa a caldeira para mim aí, que você vê que não vai acontecer mais isso. O técnico vai vir aqui cada 15 dias, vai analisar. Mas, na verdade, pode ter sido, e normalmente os erros de monitoramento. O pessoal terceiriza, de fato. Não. Uma vez, cara, o cara deixou vazando o final de semana inteiro. Tinha uma dosagem de um dispersante, uma caldeira de chambrador, com soda junto. No mesmo tanque estava. Uma bombinha mandando. Foi no mesmo tanque. E aí caía num deseradorzinho, e só que começou lá em cima a mangueirinha vazar. E caiu, o soda tá alcalino. Caiu no aquele alumínio que tem isolante. Come tudo alumínio. Aí, sabe o que os caras fez? Esperou a segunda-feira eu ir lá para poder coisar. Ninguém desligou a bombinha, ninguém achou nada. Não, isso aí é problema da tratadora. Então, isso que é visível, o cara não mexeu. Imagina visível dentro da caldeira. Imagina que é visível. Então, assim, essa gestão ela tem que ser a quatro mãos. Tem que ser da empresa e tem que ser da empresa tratadora e da empresa local, né, que está fazendo aquela gestão. Por isso que a operação tem que ter o treinamento de tratamento de água, para ele saber, de fato, beleza, será que aquele tempo que ficou sem dosar aquele dispersante na caldeira não fez algum depósito, esse depósito vai dar uma corrosão, a corrosão vai furar a caldeira e não vai impactar na produção, vai ficar 2 dias parado. Tem linha de produção que é 100 mil, 200 mil reais a hora parada, que você vê lá nos quadros de manutenção, né, que o pessoal às vezes contabiliza hora parada, só para a gente ter uma noção. E aí, por quantos milhões a empresa não perdeu por conta daquilo ali? E pior, né? Quantas empresas não estão negligenciando até o próprio tratamento para ir sempre no mais barato, ou dosando menos, ou fazendo um limite do limite, só para poder economizar no que está visível, que é o químico ali. Eu costumo dizer que tem empresa que faz ela te manda um bid. Bid é quando a gente está participando de concorrência, para quem não conhece, estiver assistindo. Então a empresa ela quer contratar um serviço de consultoria e produtos químicos para tratamento de água para caldeira durante 1 ano. Ela te manda os dados ali e manda o bid. Só que ela quer colocar o preço no seu tratamento. Então, assim, o tratamento ficou 35 mil reais por mês para poder dosar os produtos corretos, da forma correta, no ciclo de concentração correto da caldeira. Não, nós só temos 25. O gerente falou que vai liberar, nós temos 25, é o mesmo que a gente gastou ano passado. Se você não chegar nesse número, nós vamos trocar você, porque às vezes você está lá dentro ainda como fornecedor. Né? E não, temos que baixar para 25, baixar como para 25, seus 35 não está dando, então vamos trocar. E aí ele vai trocar mesmo, porque alguma empresa vai chegar naquele valor para ele e ele acaba trocando. Então ele quer que o budget atenda a qualidade de água, e ao contrário. O budget tem que, assim, ele quer que a qualidade de água, né, atenda ao budget, mas ao contrário, o budget tem que atender a qualidade de água. Acontece muito com torre de esfriamento, bastante também. O pessoal manda, eu não quero dosar um contenente de cloro por dia na torre aqui, não.
Dependendo da torre de 12 mil metros cúbicos por hora, só que Chegar. tem contaminação. Eu quero dosar só 300 quilos. É o meu budget, porque senão no final do ano vai extrapolar do meu setor. E você sabe que está tendo uma contaminação do condensador dele, e vindo uma matéria orgânica lá que está contaminando a torre, está crescendo microbiologia, ele tem que dosar aquele biocida oxidante ali, senão vai virar um slime e tudo. Aí para, só que aí acontece, ele economizou o dinheiro dele, só que naquele ele parou a torre 3 vezes do ano para limpar, ficou parada, parou a linha de produção, mas isso aí ninguém conta, porque isso aí não está naquela linha do budget dele. E é isso que eu ia te perguntar, porque a gente vê, eu e o Augusto discutiam muito isso, né? Ah, mas o cara não está olhando todo. Não né? olha todo. Né? A gente olha, eu acho que quem nos acompanha, nosso é ET, é influente e tal, mas, cara, é utilidades. E vai estar junto. Então, eu acredito que isso é muito útil. Porque muitas vezes é isso, cara. Pô, eu poderia ter alguma linha de reuso, eu poderia ter feito alguma coisa e não faltaria água. Então, teu processo não para. Então, onde você tem esse custo que o teu processo parado está te gerando de prejuízo? E isso tem que ser visto de uma forma mais ampla. Que realmente eu dosar o produto certo, eu fazer da forma correta, eu acompanhar o que eu preciso acompanhar, vai me ajudar a que esse tipo de prejuízo não aconteça. E esse prejuízo, do que eu tenho visto, e quero escutar a tua opinião em relação a isso, não é considerado. Numa grande maioria das vezes, ele não é considerado. E aí você deixa de olhar para a solução do problema de fato. E você está olhando, sim, para o custo, e precisa, a gente sabe o quanto uma empresa, uma indústria depende de ter um custo, um OPEX, né, ajustado e tal, mas que, para aí, eu tenho que olhar o todo, porque o OPEX no final é o que eu vou ter de gasto para poder produzir aquilo. E se eu tive muito mais gasto, onde está o problema de que eu estou errando a mão? Né? E eu acredito que você erra muito a mão aí, né? Na planilha não aparece quantas vezes parou, né? Não. A caldeira. Não aparece. Vai ter um culpado. Quem que foi que parou a moeda por conta da agrícola ou da produção? Vai ter um culpado ali do setor, por causa da mecânica, não sei o quê. Mas ficou ali. O que acontece? Acho que quanto maior a empresa, mais difícil de fazer isso aí. Se tiver um cara corporativo da empresa de águas, que algumas empresas têm um cara de águas, aí o cara faz o corre. Não consegue fazer isso chegar de alguma forma lá dentro da diretoria. Mas quanto maior a empresa, acho que é mais difícil da gente conseguir fazer isso. Porque cada setor tem seu budget, tem seu dinheiro para gastar, tem seu orçamento. Então, a mecânica tem o seu dinheiro, a elétrica tem seu dinheiro, a ETE tem seu dinheiro, aí tem seu dinheiro para gastar. E aí, só que muitas vezes pode acontecer assim, da qualidade estar cuidando do tratamento de água de todos. E a qualidade tem o budget do tratamento de água também, que é da qualidade, mas ela que cuida da qualidade de água que responde para os setores. Já aconteceu, por exemplo, a qualidade está cuidando de um equipamento, um trocador de calor, né, da torre de esfriamento, porque o pessoal da qualidade é mais químico, né, mais técnico, consegue falar melhor, a gente consegue... Então, às vezes, dependendo da empresa, eles colocam um pessoal para cuidar. E aí, ele tem um budget lá, sei lá, de 300 mil para gastar com aquele químico daquela torre, só que tá parando. E a gente já viu que durante os últimos 3 anos, e o operador falou, ele teve que parar 3 vezes na safra para limpar aquele trocador e ficou parado durante tanto tempo. Mas o cara da qualidade nem tá sabendo. Aí você chega pro cara da qualidade e fala assim, ali, cara, por conta daquela contaminação, daquele trocador que fica vazando, não sei o que ninguém consegue achar motivo, nós vamos ter que dosar o dobro de cloro ali. Vamos falar cloro que todo mundo conhece. Então, em vez de 500 quilos, você vai ter que usar 1 tonelada por dia ali. Pô, mas aí vai estourar meu orçamento no final do ano, porque o orçamento está atrelado até o bônus do próprio funcionário. Vai estourar meu orçamento. Pô, mas aí, cara, pensa, você até calcula o ROI, você não vai parar durante um mês, foi uma semana, 4 paradas no ano de uma semana, durante um mês o trocador não sei o quê, vai produzir mais. Sei, mas vai produzir mais para o setor de produção, não para a qualidade. E não eu vou ter o prejuízo e ele vai ter o benefício. E eu não consigo internamente fazer essa ligação, a diretoria, a gerência não vê isso. Então não vou fazer. Então beleza, então deixa assim, toca o barco. Não, é loucura. Isso é loucura, mas de fato são poucas as empresas que têm um controle analítico tão restrito e uma ordem de comando ali operacional. Se eu estou com o parâmetro isso, eu faço isso. Eu visitei algumas indústrias no Brasil,
vi algumas caldeiras de recuperação, com queima de licor, 10 andares de caldeira, um negócio lindo, maravilhoso, que o pessoal tinha uma atenção para aquele monstrinho ali no meio da fábrica, como, cara, isso aqui é o santo grau aqui dentro. Sim. Vai acontecer qualquer coisa, o pessoal na cidade fica sabendo só pelo barulho. Então tem que cuidar, e também abrir um negócio desse tamanho é muito caro. Então são de fato poucas pessoas que conseguem olhar isso, mas essa parte do orçamento que eu tenho em mãos, eu acho que é um grande limitante, né? Porque, cara, chega com a água X e, cara, eu quero gastar 20 mil aqui. Nossa, amiga, tua água não é uma água para 20 mil. Mas alguém vai fazer para ele a 20 mil. e vai fazer daquele jeito. Do jeito que quer. E aí, aí no meio do ano, ele vai... Ou ele vai entrar com contingências para poder compensar isso, ou ele vai correr o sistema dele sucatear, porque no final do ano ele vai ter que trocar recheio de torre, vai ter que trocar placa de tubo, a gente chama de raquetear o tubo lá para poder da caldeira, para não usar mais, porque tem algum problema. E isso vai entrar na conta de algum lugar, né? Porque também vai estar monitorando o quanto aquele equipamento está desvalorizando, ou quanto está sendo gasto de manutenção por equipamento, ou não. Então, na teoria, sim. Como eu não estou interno, não posso falar que sim ou que não, mas eu nunca vejo o pessoal de fato colocando isso, falando, nossa, por conta do tratamento de água, nos últimos 5 anos, a nossa caldeira teve Não, eles trocam o tubo e acabou. E pede o CAPEX, precisamos do CAPEX, então vamos ter que trocar, pede o CAPEX para o próximo ano já, e vamos trocar o aparelho da caldeira. E aí ninguém trocou porque trocou, e aí justifica liga os pontos. Então... Eu acho isso um grande desafio, a gente conseguir fazer esse tipo de relação, né? Quando a gente pega um setor, por exemplo, que eu acho que tem bastante controle, usina de açúcar e etanol, eles têm um bom controle em caldeira. Torre de instrumento também. Mas em caldeira eles têm um laboratório de águas. Normalmente, as usinas de açúcar e álcool, todos que você vai, tem um laboratório de água. Tem um analista de água, às vezes, dependendo do tamanho da usina. E o cara só tá aquilo ali. Ele acorda de manhã, vai trabalhar, ele entra lá, cata o frasquinho dele. Muitas vezes o próprio operador de manhã que entrou, da noite que saiu, já deixou pronto, ele só cata lá que está esfriando a água, ou está nos amostradores, passa lá, volta, só faz aquilo. Faz aquelas análises. Aí ele tem na frente dele o mais ou menos, o que fazer, o que não fazer. E aí ele toma as ações, liga para a operação, aumenta a purga, diminui purga, aumenta químico, diminui químico, acabou o produto, não acabou o produto. Então, bem... Uma coisa que quando a gente começou a trabalhar com sistemas de osmose e tal, e o nosso foco sempre foi reuso, uma das coisas que eu observava muito essa qualidade de água que está chegando no meu sistema, ela tem uma influência gigante nesse processo todo, tanto nesse custo que eu consigo, talvez eu tenha sim um CAPEX maior, porque vou ter ali uma água de uma qualidade superior, mas ela tem um impacto nessa questão dessa qualidade desse processo todo, de dosagem de químicos, de controle, né? E é uma relação muito, muito direta. Assim, direto. Porque assim, vamos supor que você pega vamos falar de uma caldeira de um frigorífico, uma caldeira de baixa pressão, depois pode falar de alta. Um frigorífico, ele está captando uma água de poço, e aí essa água de poço tem cálcio, magnésio e sílica, e aí ele pode colocar um brandador ali para remover isso, ele pode tratar direto, pode pegar água direto, tem químico para isso. Quando você manda uma água bruta, tem lugar que a gente pega até do rio, tá? Você pega uma água do poço e manda direto para a caldeira, você quer que a dureza esteja zerada na caldeira, para essa dureza não precipitar na tubulação. Então, o que você faz? Dosa fosfato reage com fosfato de cálcio, que também é incrustante. Então, você também não pode deixar dessa forma. Você tem que ir aí alcalinizar o meio, normalmente usa soda, né? Ou tem alguns produtos que já formulados para poder subir o pH. E aí você sobe esse pH, põe essa alcalinidade hidróxica, que ela tem que estar ali 2,5 vezes, 3 vezes do valor da sílica, forma a sempertina com sílica e magnésio e forma o hidroxapatita com fosfato de cálcio. Isso são lamas menos aderentes que conseguem sair na purga de fundo da caldeira. Então você abre a purga de fundo de tempo em tempo e joga essa lama. Então você abre lá, você vê, está até branquinho no fundo do frasco. Então a gente consegue tratar dessa forma, fazer o tratamento. Só que quando a gente está dessa forma, o nosso limitante passa a ser a sílica e também a purga da caldeira, porque você está jogando água quente fora e tal. Quando você coloca, por exemplo, um abrandador, você já não tem mais cálcio, magnésio e íon. Então você não precisa mais dosar fosfato na caldeira de baixa pressão. Tá? A de alta é outra coisa. A de baixa pressão. Por quê? Porque o fosfato
ele é para reagir com a dureza, não tem dureza ali. Então a gente aí opta por um quê? Por um dispersante, um polímero dispersante, porque sempre tem dureza lá dentro, né? E tem ferro também. Então a gente usa um dispersante para deixar esses sais dispersos, que a gente chama de tratamento limpo. Aí já você, às vezes, você não precisa nem usar a purga de fundo. Se você tiver só de superfície, como ele está limpinho, está igual essa água limpinha que está aqui no copo, só está concentrada de sais. Mas a água não tem lama. Então, dá a purga. Então, ele já economizou o fosfato. Então, você já não tem mais aquela água suja saindo e tal, e economizou um produto. Você colocou um outro produto que tem um precinho um pouco maior, só que compensa ali. Então, você já está economizando esse produto. Se você coloca... por exemplo, só que aí o limitante passa a ser a sílica, porque você não está tirando a sílica ainda. Então a sílica ela tem um limite com caldeira de baixa pressão até 150 ppm conforme a ASB. Aí você vai dando a purga, você tem que dar, por exemplo, 10 purgas por hora, jogar água fora 10 vezes para que a sua sílica se mantenha naquela concentração, porque ela vai entrando água, virando vapor, vai concentrando. E vai concentrando cada vez mais. Coloquei um sistema de desmineralização ou de osmose reversa. Aí eu vou retirar os cátions e os ânions. Então já não tenho sílica, ou muito baixo, já não tenho dureza, já tenho cloretos, tem muito. Então o que eu vou usar ali de produto? O mesmo dispersante para continuar, porque não zero absoluto, né? Então se eu continuo usando dispersante, só que muito menos, né? Mas se eu uso o dispersante, e aí o que vai mudar ali? Você não tinha que dar 10 descargas para poder jogar aquela sílica que estava limitando, só que se essa sílica está entrando com 2 ppm, até ela chegar em 150, você não precisa dar 10 descargas por hora. Você dá só uma. Se você deu só uma, as 9 descargas que você deu com a caldeira quente, com a água quente, você não precisa alimentar com água fria. E essa diferença de entalpia dá muito bagaço, muita lenha, dá muito dinheiro de retorno. Então, quando você sabe olhar isso como um todo, você consegue viabilizar um projeto de reuso ou alguma coisa só com essa economia de combustível. Dá para calcular isso, economia de combustível. E aí isso é o que mais custa. O maior custo da caldeira é o combustível. Então, muito combustível ali sendo queimado o tempo todo. Então, um pouco de água que você deixa de alimentar fria, é menos combustível que está queimando, então você tem essa economia. Então, por isso que impacta diretamente. Faz todo sentido você ter uma caldeira, um sistema de reuso e até trocando. Por exemplo, muitas vezes o cara está... frigorífico, laticínio, o pessoal não tem, muitos têm, mas a maioria não tem osmose. Então, o cara já não tem osmose. Ele já deve estar trabalhando com ciclo, dando as 10 purgas. Se eu colocar uma osmose, no reuso, além de melhorar toda aquela parte, né, como um todo, que você já sabe, também tem isso. E aí é uma coisa para colocar mais ali. Então, ajuda diretamente. Então, você joga menos água fora, né? E os produtos químicos acabam se mantendo mesmo os outros, porque aí você vai dosar, se for caldeira de baixa pressão, sulfito de sódio catalisado ali, para sequestrar esse oxigênio. E também você coloca, dependendo do segmento, coloca um neutralizante de vapor, que é uma amina, normalmente o amônia, que ela entra na caldeira e ela volatiliza, e aquela alcalinidade que quebrou e virou CO2, se não tiver nada ali, ela vai virar ácido carbônico, e vai corroer a tubulação do vapor inteiro. Então a gente dosa uma amina, que ela sobe, neutraliza isso, fica um pH acima de 8,3, e aí você tem toda a rede protegida, da tubulação, vapor, caldeira, tudo bem tranquilo. Então é mais ou menos assim que funciona a parte de caldeira de baixa pressão. Pé de alta já é uma água ultra pura também, que aí você usa alguns produtos um pouquinho mais nobres, acaba usando fosfato, mas a função é diferente quando você... E a tua exigência de qualidade de água aumenta bastante. Aí já é mandatório, né? Na de baixo é opcional, né? Essa daí já é mandatório, por conta da caldeira, sim, da pressão. Então, se você... Vamos lá agora falar de uma de alta pressão. Você pega Você tem uma usina que ela tem uma caldeira de 21 quilos e ela vai agora começar a cogerar. Vai uma caldeira de 67. Né? E aí, para essa caldeira de 67... Só, desculpa te cortar, mas num passo antes, o que é considerado baixa pressão e alta pressão? A gente considera ali alta pressão acima de 67 quilos de vapor. Tá? Baixa pressão até 21, depois tem intermediário ali, até uns 30, tudo, depois tem intermediário até isso daí, que é a média pressão. Então, se for baixa pressão, como que é normalmente? Baixa pressão pode ou não pode ter uma desmi ou um abrandador, uma osmose. Na média pressão, já tem um desmi, mas só cátion e ânion. Ou só uma osmose. Agora, quando você vai para uma alta pressão, você tem cátion, ânion e leito misto para fazer o polimento. Então, você tem uma osmose que vai sair lá, por exemplo, com 0,2 de sílica, ppm, né, 200 ppb. Depois passa por um leito misto, que vai cair para 10, menor que 10. E aí vai para a caldeira.
Por isso tem que ser, tem que ter o polimento, porque não é o suficiente. Para uma caldeira de média, só o cationiano é o suficiente, porque a exigência dela é menor em relação ao sais do que uma caldeira de alta. Por exemplo, na caldeira de baixa pressão, você vai lá com 150 ppm de sílica, que é o limite, conforme a ASME. Na de média, vai lá para 30, 20, 40, aí depende da pressão ali que vai estar intermediária. Na de alta, vai de 8, 2, começa a baixar. 8 ppm, 2 ppm na caldeira. Então, muito pouco lá. Muito pouco. E aí você fala assim, pô, mas vai incrustar uma caldeira de alta pressão? Se a outra pode 150 na de baixa, vai incrustar? Não, a preocupação aí já não é de incrustação. Porque você está entrando com água tão limpa que você não se preocupa com a incrustação normalmente, só se tiver contaminação. Você se preocupa com a corrosão. Então, aquele fosfato que você usava na caldeira de baixo para prevenir a incrustação, na caldeira de alta ele está lá para prevenir a corrosão, porque aí, dependendo do tipo de fosfato básico ácido, ele vai ajustar o pH da caldeira, porque você não pode usar soda nessa caldeira. Aí ele libera uma soda cativa ali e faz o trabalho dele. Né? E aí você usa essa CAT1 anileto misto, osmose anileto misto, para caldeira de alta pressão. E aí, por que você tem esse limitante, então, de sílica? Porque nessa pressão, a sílica, vários íons ali, eles conseguem... tem um percentual que arrasta com a caldeira, né? Mas nessa pressão, a sílica, ela volatiliza. Então, se a sílica nessa pressão volatiliza, e o limite para a turbina, porque esse vapor vai para uma turbina, está rodando, gerando energia. E o limite para a turbina é 20 ppb, por exemplo, você não pode deixar essa sílica escapar. Então, você tem que trabalhar com um valor muito baixo na caldeira, para que ela não escape e não vai lá para a turbina. Porque se ela for para a turbina e precipitar na turbina, aí é energia que está deixando de gerar, parada na turbina, e é milhões de reais que está sendo gasto. Então, aí tem essa exigência da turbina na caldeira de alta pressão. Então, a gente trabalha baixinho. Ah, mas você teve uma contaminação, então, ou sua desmi não funcionou direito e contaminou o tanque e foi para a caldeira de alta. Vai contaminar a turbina. Daqui a pouco você para ela. Já aconteceu comigo, né, em empresa que eu trabalhei. O pessoal ligou desesperado, vem aqui que o produto não presta porque a turbina está incrustada. Primeiro que o produto é para a caldeira, não é para a turbina. O produto não tem asa. Começa aí. O produto não tem asa, ele não voa. Né? Se tem sólidos na turbina, porque alguma coisa arrastou esses sólidos para lá. Né? Ou foi por excesso de concentração, ou foi por alguma manobra ali da própria caldeira. Aí vamos pegar o histórico. Aí quando a gente pega o histórico, a desmi, aí que vai. Aí, por isso que é bom entender. Pegamos o histórico. Mas por que a desmi, que é para sair com 0,10, menor que 0,10 ali de sílica, está saindo com... O melhor resultado é 0,20 indo para a caldeira. Por que a caldeira que é para estar com 2 ppm, o melhor resultado é 2, o resto é tudo acima. Aí vão, por quê? Sabe o que é? É que a bomba a bomba de ácido, ela fica funcionando, na hora de regenerar, ela realmente está dando problema. E aí isso está impactando. E a gente deixou para comprar depois, aí pediu capa, não sei o quê, ficou na bomba de ácido. Incrustou 3 turbinas, esse dia foi 3 turbinas. Nossa. Que teve que parar a planta, tirar as turbinas, porque tem que tirar, levar para limpeza e voltar e colocar de volta. A bombinha aqui, R$1.000 a bomba? Sei lá, não, deve ser mais, que é de 10 mil, talvez, vamos custe R$10.000 que for. Eu fico dosando ácido um caneco lá para não acontecer isso, se precisar, eu sou supervisor para não parar. Entendeu? Sim, eu vou ser muito bem pago por essa canequinha que eu estou usando lá, né? Com certeza. E aí isso aconteceu na caldeira. Aí vamos abrir a caldeira, vamos aproveitar que está parada, abrir, espera esfriar. Aí tem as fotos, aí a caldeira cinzinha, coisa mais linda, porque a caldeira cinza, dessa cor aqui, assim, ó, ela tá com magnetita, ela tá ali filé. Só que tem uns arrachos assim, que você vê que a salinidade estava alta, marcando até branquinho assim, que esses sais que vieram acabaram arrastando e foi para a turbina. E aí, por conta dessa salinidade, que arrastou, além de volatilizar, também arrastou um pouco, porque ela estava na turbina como um todo. A gente tem até um gabaritozinho que, quando está na ponta da turbina, é mais sílica, porque ela só precipita a hora que a pressão cai. Se está desde o começo da turbina, é porque teve arraste mesmo, porque aí a água foi junto, porque está na turbina como um todo, fosfato e tal. E essa estava como um todo. Tinha para todo gosto ali. Ou seja, ficou milhões parado ali, por conta de negligência da bomba de ácido, soda. Sabe? E nós não estamos falando de uma empresa que não tinha um pessoal especializado, não tinha uma consultoria ou de fato um atendimento que pudesse dizer, né? Realmente parece que se negligencia
por bobagem, né? Por realmente... Porque ele queria gastar com a bomba. Quer dizer, o cara pensou no setor dele e não gastar com a bomba, senão estoura o orçamento dele e ferrou com a empresa como um todo. Aquilo ali. E talvez um ponto nunca vai chegar no outro. E sabe qual que normalmente é uma das culpas? Porque assim, eu vou falar, né? Porque é o tratador. É mais fácil você trocar o supervisor ou o tratador dali do setor? O supervisor fala assim, cara, essa empresa não tá dando certo, olha, o produto dela tá custando tudo, a turbina, não sei o quê. Ah, então beleza, não troca, agora não vai ser mais a fulana, vai ser a ciclana. Que na verdade era coisa interna. Isso eu aprendi muito quando fui trabalhar internamente, né, num grupo de empresa. E aí eu via isso acontecer na prática. Talvez eu vi depois ter um problema nas turbinas, na turbina de caldeira de baixa pressão ainda. Mas aqui, não sei o que, tá, vamos lá. E sorte que o operador era bem honesto, esse operador aí. Aí procuramos, peguei o gráfico, olhamos lá o gráfico, vimos um pico, em algum momento um pico de água. Aí vamos lá no caderninho. O operador, eu fui fazer a manobra tal, coloquei o nível da caldeira em X% no caps look. Só que a hora que eu fui voltar, o caps look desativou, não voltava, o nível da caldeira ficou muito alto e arrastou água pro vapor. Ele escreveu, cara. Sabe? E normalmente você só cata isso se você for lá investigar mesmo. Mas se você é um fornecedor, você tem acesso a isso? Não. Não vai ter. Não vai ter. Mas tá aí mais um motivo, né, para você que está assistindo o episódio, fazer os cursos do Christopher. Olha o nível de detalhe que a gente chega no entendimento de uma caldeira para não acontecer esse tipo de coisa. Então fica mais aí mais uma dica. E olhando para um outro lado assim de bizarrice, né, que se tu lembra, que tu queira compartilhar com a gente. Que possa compartilhar com a gente. Obviamente não vamos citar nomes. Não, sem nomes, sem nome. Não era lembrar assim, mas assim, vamos falar de torre. Eu já vi uma empresa, que uma vez eu fui prospectar, como a gente é vereador, a gente vai prospectar. E aí eu fiz a proposta para a empresa, e aí o cara falou, não, cara, vamos manter a empresa que está atual. Só que eu tinha ido lá e visto que o pessoal tinha até umas mangueiras negócio de limpar a torre. Aí eu falei, não, mas por quê? Ele falou, porque a empresa que está atualmente, e era na região, aí depois eu fui prospectar outros e eu descobri que era na região, ela tem uma equipe que todo final de semana ela vai rodando as empresas e limpando as torres. O cara, ele vendia um serviço, então o tratamento não sai de forma adequada, mas para prevenir ele lá tinha uma equipe mesmo, ele tinha um carrinho lá, um pick-upinho, com os jato, tudo, e ele saia rodando, e ele ia fazendo de tempo, e ia limpando a coisa. Então ele não tratava, ele limpava. Então tinha que mudar o tratamento dele de tratamento de água para limpeza de água. E eu acho que deve fazer isso até hoje lá. Não eram empresas menores, era tipo laticínios menores e tal. Empresa grande, então o pessoal mais... Talvez isso daria para fazer, mas se ele levasse isso para uma empresa maior, ia tomar... Não tem base, não. Aí não dava, não. Mas tem sim, contaminações que o pessoal joga polímero na torre. O pessoal pega lá a linha eu não sei o que o pessoal acontece, alguém pegou a linha do polímero, que conectou na linha de água, que chegou na água da torre, e a gente via sair naquela... Falou, cara, parece que tem polímero na torre, não é possível que tenha polímero na torre. Não é pra... Não, é o produto de vocês que está reagindo com alguma molécula aí, que não sei o quê. Aí até que... Vai investigando. Aqui tem investigado, tinha um técnico na hora bom, na época. Hoje eu tenho uns técnicos bons também. E ele, cara, o moleque era ligeiro. Ele falou, não, peraí então. Aí ele não falou pra ninguém, ficou lá na fábrica quietinho, só foi seguindo a tubulação, seguindo, conversa com o outro, achou a válvula aberta, falou, cara, aqui ó, o tanque de diluição de polímero, tem essa válvula aqui que era para conectar não sei aonde, tá entrando ali na manobra e tá chegando lá na torre. Aí fechou tudo. Fechou, desculpa, tudo bem. Então tem bastante coisa. Tem torre que você vê, porque o pessoal quer reutilizar na torre qualquer coisa. Tudo joga na torre. Hoje está mudando bastante, o conhecimento está chegando e está mudando. Mas até um tempo atrás, tudo joga na torre. Até rejeito de coisa joga na torre. Né? Nesse caso era um rejeito da própria ETA lá, de coisa. E aí a torre estava depositando e a torre estava caindo no recheio. Aí você vai investigar porque está entrando de tempo em tempo. Aí eu filmei, um dia que eu estava lá, uma tubulaçãozinha eu filmei, e sorte que eu tinha aquilo, senão ia ser a empresa tratadora culpada. Mas aqui, ó, esse aqui não pode ficar jogando isso na torre. Esse rejeito de um processo lá que tinha lá. Mas não, para não jogar na ITE, joga na torre, depois da purga da torre vai para a ITE. E dá para usar. Mas aí que tá. É que o pessoal não tem noção que isso vai concentrar na torre. O pessoal não sabe que concentra, não tem essa consciência. Mas isso eu acho que a gente falou tanto no outro episódio, né, de níveis de consciência, etc., que não tem um senso comum.
que pode e o que não pode, até onde pode, o que eu preciso controlar. Quando a gente fala até de reuso, né? Eu posso jogar na torre? Não sei. O cara que fez a torre vai falar uma coisa, o cara que está fazendo o projeto de reuso vai falar outra. O tratador vai falar outra. O operador vai dizer o que eu faço. E eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que a gente vai para pro lado do episódio anterior, que aqui não se trata de se colocar a culpa, porque isso é fácil. É fácil, coloca com você, você coloca com mim. Né? A gente que é consultor, alguém vai ter a culpa. A gente recebe isso, né, como uma coisa natural. O objetivo é achar o culpado. E quando você tem conhecimento, quando você sabe o que você está fazendo, quando você sabe por que você está fazendo aquilo, você evita que isso aconteça. Então, sim, tem às vezes um culpado, cara, sempre vai ter um culpado. Mas você vai, então, no real culpado. Né? Naquilo em que você não está preocupado em achar, você vai acabar achando. Mas você vai na solução do problema. Então, de novo, eu acho que para quem busca entender um pouquinho mais sobre essa questão, essa é a dica. Você precisa saber mais, você precisa conhecer mais, você precisa ir atrás de conhecimento, para que esse conhecimento te leve você a entender que, não pode ser. É muito fácil. Cara, Christopher, por favor, teus produtos são uma bosta. Né? Então você vem aqui, cara, não é isso. Né? Não é isso. Agora, eu posso ter algum tipo de problema nos meus produtos? Claro que pode. Todo mundo pode errar, ué. Quem não pode, né? Agora, você saber que, primeiro, entender bem o que está acontecendo, enxergar que, é alguma coisa aqui internamente. Até para que você se proteja mesmo. E eu acho como um operador, como alguém que cuida da utilidades, salta na frente. Né? Salta na frente. Diz, o problema está aqui, a gente precisa resolver alguma coisa aqui internamente. Preciso fazer A, B, C. Né? E você conta, eu não tenho dúvida, pergunto para você, pergunto para quem sentar aí na cadeira como um vendedor de produto, que vai dizer assim, não, cara, eu estou aqui para te apoiar. Eu estou aqui para te apoiar. Tu precisa de mais conhecimento? Eu tenho conhecimento. A minha venda de produto não é só uma venda de produto, é a venda de produto com uma consultoria. Né? Você falou isso. Então, assim, cara, eu vou te vender consultoria e esse é o diferencial. Então, usa esse diferencial de alguém que está te atendendo para você, então, não simplesmente jogar isso fora. Sim. Né? Mas entender qual é o problema e, em conjunto, resolver. Sim. Às vezes quando tem uns operadores que já são mais, que conhecem mais o sistema, quando a gente chega para falar do problema, ele já fala, mas é porque tal lugar, os caras estão jogando isso. Pode já ver, já. O cara já sabe. Porque às vezes ele não pode falar, né? Ele fala no quieto assim, para depois a gente ir lá investigar. Dá uma olhada lá. Isso aí esse pH tá baixando, porque lá no processo, em tal, o pessoal faz essa manobra aqui do CIP e não sei o quê. Então, assim, quando o operador ele entende o contexto, e isso que é muito interessante, entender o contexto. Para você saber de onde está vindo aquele condensado. Está vindo da graxaria, está vindo do power, está vindo sei lá qual setor lá do extrato, do frigorífico, ou do laticínio, da parte de lácteos ou da parte de leite. Porque cada um vai ter uma qualidade. E essa qualidade pode ter uma contaminação. Aí você já sabe direcionar. Essa contaminação aqui, quando acontece, já aconteceu 3 vezes esse mês. Pode ser daquele setor. Então já vamos liberar a válvula deles para fora, para nem vir para a caldeira, até a gente resolver e achar essa contaminação. Não ficar socando na caldeira e ficar chamando o tratador para poder dar desculpa, fazer relatório para poder resolver o problema. Então tem uma galera que manja também, tem uns operadores bons também que os caras já desenrolam tudo, você chega lá e só repassa o que eles já falaram, só que precisa de alguém, às vezes, externo também, ajudar eles. Para validar isso. Para validar isso. É importante, né? Porque qualquer alteração dentro da fábrica, qualquer linha, vai impactar de uma maneira diferente, dependendo para onde que ela vai. Sim. Seja para estação, seja caldeira, torre. E, normalmente, os operadores eles têm muito conhecimento nisso. Né? Tem o papo da fábrica, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Tudo. Só que nem sempre ele tem a força política dentro da indústria de chegar e falar, cara, o problema é aquilo ali. Ou até falar, né? Porque se ele falar, vai que ele fala e o outro fica bravo que ele falou. Não era para ter falado isso e tal. Então tem tudo isso também. Toda uma dancinha ali dentro. Muito legal. Eu acho que, espero que o episódio tenha contribuído com quem trabalha nessa área, né? A gente fala muito sobre efluentes, mas, de novo, falar sobre caldeiras, enfim, a gente falou sobre torre, pode falar sobre torre de resfriamento, né? Mais especificamente, mas que certamente essa parte de
que controlar, pensando em caldeira, não só necessariamente o parâmetro, que a gente conversou, pH, condutividade como um básico, mas todos os outros que você colocou, mas assim, eu preciso saber o que fazer, para que então, numa caldeira, que tem muito mais responsabilidade, eu como operador, né, então um cara que trabalha com utilidades, que saiba da sua responsabilidade, o que ele precisa fazer, ou pelo menos cobrar para que seja feito, para que eu mantenha esse sistema em ordem, segurança, etc. Né? Então, espero que isso tenha realmente atingido aí impactado positivamente quem está no trabalho, né? Que está nos escutando, enfim, nos ouvindo. E em torre, tem alguma coisa muito diferente? É menos complexo? É mais complexo? Eu entendo quase sempre que é menos complexo, mas talvez por ser menos complexo as pessoas largam mais. E aí eu tenho mais problema, menos problema. É assim, não, eu acho que torre é mais difícil de tratar do que caldeira. Eu, particularmente. Tem gente que não. Porque a caldeira é meio que uma piada ali o que você tem que fazer. Né? Você sabe ali a qualidade que a água está vindo, só tiver alguma contaminação. Quando a gente fala de contaminação, acontece em vários setores, é bom também saber o que fazer quando tem contaminação. Até esqueci de falar isso. Porque você vai entrar com essa contingência como? Acabou de contaminar minha caldeira com açúcar na usina. Ou com gordura do... O que eu vou fazer? Eu vou dosar soda ali? Na gordura para espumar mais e arrastar todo o vapor? Eu vou dosar soda, a caldeira baixou o pH para 4. Vou dosar soda, subir o pH da vez, precipitar como hidróxido férrico e depositar tudo na caldeira. Então existe um protocolo para ser seguido também. Então cada local tem que ter o seu protocolo ali, né? Você para a dosagem de químico, você aumenta a purga o máximo que der, você tenta renovar ao máximo essa água para que ela chegue num pH mais neutro, depois você volta aos poucos a inserindo químico, para poder isso voltar aos poucos. Mas tem um protocolo que tem que ser seguido de contingência. Tanto para a caldeira como para a torre também, né? Porque as torres também têm bastante contaminação de processo, de leite, de açúcar, de levedura, de o que for. Acontece em torre de resfriamento também. Em torre eu acho mais difícil de tratar. Ela é mais fácil de você ver, né? Ali é contaminação, mas eu vejo que o pessoal... Por que é mais difícil, eu acho? Porque o pessoal negligencia a torre ali. Deixa de lado, a torre... a caldeira para a fábrica, a torre para o setor, dependendo. Ela pode parar só o setor, porque ela está resfriando a injetora que está fazendo a cadeira ali, sei lá, uma coisa. Mas a caldeira não, a caldeira está mandando vapor para a fábrica inteira. Então, se não for o setor se preocupar, muitas vezes, né? Acaba ficando ali e vai... Aí você chega lá, por que a contaminação microbiológica está alta? Não está dosando o hipoclorito de sódio ou o que for? Aí você, várias vezes, vou lá ver, o tanque está vazio. Não está sendo dosado mesmo. Porque não tem produto. Não tem produto. Não tem produto. Então, você chega lá, cadê? Não tem produto, não está... Isso não aconteceria com a caldeira, né? Muito provável. Muito difícil o cara fazer isso na caldeira. Então, eles deixam meio de lado. Tem que purgar a torre. Se não for purgar automática, tem que purgar. O cara, uma vez, o operador vai descer, vai lá na torre, dar a volta na torre e dar a purga manual. Toda hora. Pouco provável. Difícil. Né? Até existe caldeira que é purga manual, mas o operador, a salinha está aqui, a caldeira está ali. Ele tem até a rotina de ir para ir ali e purgar quando precisa, né? A frequência que precisa. Na torre não, ela fica mais afastada. Então, por até essa negligência, assim, eu acho que ela é mais difícil. Então, a torre, ela pode... se a gente faz uma visita quinzenal ou mensal naquela empresa, a torre pode depositar tudo uma semana, dependendo do nível de contaminação. Né? Vocês estão influentes, vocês sabem o quanto que uma microbiologia cresce de um dia para o outro. Agora, você pensa aquelas bactérias lá, dentro de uma torre de resfriamento, com aquela temperatura, filé, 30 graus, 28 graus ali, com ar entrando o tempo todo, nutriente vindo do próprio processo ou até do próprio produto, porque se usa fosfato também. Top para as bactérias. Filézinho, nutriente ali. Aí pega e começa a vir gordura, começa a vir óleo, começa a vir açúcar. Isso é alimento para elas. Então, de um dia para o outro, elas vão crescer. Ele vai virar um lodo ativado. Vai virar um lodo ativado. Já teve torre de resfriamento que eu falei, cara, isso aqui você tem que tratar como um lodo ativado, um efluente, porque tá... Chega pedindo IVL, muita contaminação. Tanta bactéria expressão. Chega perguntando qual que é o IVL dessa torre. Nesse caso, o que eu devo controlar? IVL, sólidos suspensos totais, sólidos suspensos voláteis. Cadê o Cônen? Cadê o Cônen? Mas por quê, cara? Não, lodo ativado. Tá muito, muito contaminado. E acontece bastante vezes, assim, a gente chega no local e tem essa contaminação, e a gente precisa entender de onde veio essa contaminação, né? E aí você vai entender de onde veio, do setor, mas
Então você precisa ficar rastreando mais coisas. Tanto que na caldeira menos. Na torre de resfriamento, normalmente a gente faz o survey da torre, a gente sabe para onde vai cada tubulação. Então a gente chega na empresa, a gente vai na torre e já vê as bombas e começa a seguir a tubulação. Aí faz um rascunho mesmo. Um caderninho, tal. A tubulação sobe, sai de 6 polegadas, de repente caiu para 2 por conta de uma bombinha aqui. Aí depositou naquele trocadorzinho, não sabe por quê. Porque o cara estava com a tubulação de 6, baixou para meia ou para 1 para poder ir para um trocadorzinho. Aí reduziu a velocidade, depositou. Aí você mapeia tudo, então você sabe mais ou menos onde tá. E aí você sai investigando e rastreando, porque pode acontecer de não ter esse controle tão efetivo. Tem muitas empresas que fazem um controle bem efetivo, mas tem muitos que vão lá e dosa o produto na hora que quer, ou dosa em choque, ou a bombinha não fez uma rotina para tirar o ar da bombinha, ainda mais se for hipoclorito, que ele acaba pegando ar bastante, porque contra os gases, algum tipo de produto, ou pegou ar mesmo da bombinha, chega lá e ficou 2 dias sem dosar, né, um biodispersante, um produto. Então, a torre, eu acho que ela é mais difícil nesse sentido, de fazer o negócio funcionar direito, do que uma caldeira. Mas o tratamento em si, você tem que fazer o quê? Você dosa uma água na torre de resfriamento, ela vai passar pelo trocador de calor, ali vai ter uma temperatura de película normalmente bem mais alta, né, do que a água de retorno. Então, você tem que fazer o tratamento pensando naquela temperatura, para começar, não na água de retorno. Muita gente faz o tratamento pensando no ΔT da torre. A torre está indo com 28, voltando com 35, você tem 7 graus, o delta é esse, faz o cálculo da evaporação, beleza, ali para a torre. Mas e para o produto? O produto que você está dosando, lá é um trocador de 60 graus, né, de sei lá de quantos graus. Você tem que ver se naquela temperatura de película o seu dispersante funciona bem. Aí você tem vários tipos de dispersante, 4, 5 no mercado. E certamente isso muda preço. E aí isso muda preço, então você tem que pegar e tem locais que a gente tem que aplicar pontual, porque é uma temperatura alta. E quando você aumenta demais a temperatura de um cálcio e magnésio, que ele é inversamente proporcional à temperatura... Vai incrustar. Né? E vai incrustar. Para quem não sabe, quando a gente pega aí um açúcar, a gente dilui no café, coloca uma colher de café, até para o pessoal que está de casa. Coloca uma colher de café, ele dissolve. Coloca 2, ele vai pegar o quê? Ele não vai dissolver, vai ficar um pouquinho no fundo. Mas se você esquentar a água, dissolve tudo. Se você fizer isso com o cálcio e magnésio, é o contrário. Se sobe a temperatura, ele precipita, porque ele é inversamente proporcional. Então, se você está subindo a temperatura, ele vai precipitar lá naquele trocador de calor. E aí a sílica pode precipitar mais no recheio e como um todo, né? Então a gente vai dosar o quê? A gente vai dosar um produto, um dispersante para aquele sais. Algumas empresas têm um dispersante para sílica, para torre, para caldeira não existe. Se alguma empresa falar que está vendendo um dispersante para sílica de caldeira, é mentira. Mas no caso de torre tem. Que o dispersante para sílica na caldeira de baixo é soda. Então você dosa um dispersante para sílica, se for o caso, se ela estiver muito alta. Você vai dosar um inibidor de corrosão, catódico e anódico ali, para poder manter essa proteção na tubulação, para evitar corrosão. E o que mais dá trabalho é a parte microbiológica. Porque a parte microbiológica ela vai crescer em uma semana, vai ter muita microbiologia ali. É um ambiente muito favorável. Um ambiente muito favorável, muito favorável. Então você tem que estar dosando biocidas ali, oxidante e não oxidante alternando. E aí você faz essa alternância. Normalmente você vai dosar ali, por exemplo, hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio, dependendo da qualidade de água. Porque se é uma água que tem um pH 6 e pouco entrando na torre, se eu dosar tricloro, eu já posso baixar demais o pH, então atrapalha lá. E se eu tenho uma água, um pH que está vindo com 8, se eu dosar hipoclorito de cálcio, ele vai subir o pH, então vai atrapalhar na incrustação também. Até na efetividade do próprio cloro. Então tem que saber qual derivado clorado dosar em função do pH que está no sistema. Então a gente vai dosar o biocida. Pode usar dióxido de cloro, pode usar monocloramina, né? Então aí depende da empresa que vai pegar e fazer esse tratamento aí. E até que ponto vale uma dose de choque, dependendo do produto? Porque eu enxergo assim, a dose de choque muito mais com talvez uma ação, um início de uma ação, para depois ter uma continuidade. Mas até que ponto essa linha de raciocínio a gente dosa em choque, quando a gente vai começar o tratamento, nós temos que manter um residual de 20 ppm, por exemplo, daquele produto na torre. Então, se o volume do sistema é 1.000 metros cúbicos, a gente multiplica e dosa aquela quantidade para ter aquele residual. Depois, você só vai dosar em função da perda líquida. Né? Do sistema você vai dosar em função da perda líquida. E aí você vai fazer dosagem em choque quando você tem, por exemplo, de biocida, quando você tem alguma contaminação, que você vê que está crescendo a microbiologia, que está tendo alguma diferença no trocador de calor, que aí você faz a dosagem em choque para limpar o sistema
e dosam biodispersante também para ajudar a limpar o sistema. Como se estivesse fazendo uma remediação ali do problema. Muito legal, muito massa. Acredito que tenhamos, de novo, contribuído com quem está nessa área de utilidades com conhecimento muito específico. Realmente é um campo de que eu mesmo não domino, mas que sempre achei muito interessante essa parte, sempre gostei, sempre estudei e tal, mas é um mundo, para mim, realmente um mundo à parte. Mas quando a gente trabalha com efluentes, a gente sim pode trabalhar com utilidades, pode estar numa caldeira, pode estar numa torre, e especialmente aqui na questão da torre, eu acho, para complementar, o que eu entendo muito é cultura. Então, né, você tem uma cultura de que ali é menos problema, então eu também utilizo como meu dia a dia, como meu trabalho, como o meu POP, não tão seguido ou não tão olhado e cuidado do que eu teria numa caldeira em função das consequências, né? Eu deixo terceirizado, por exemplo, o tratador e vou acompanhando e dosando. Então, antes vou olhar para outros lados, porque aqui na torre eu não vou trabalhar, né? Então, beleza. Christopher, mais uma vez, muito obrigado, né, por trocar esse conhecimento com a gente, trocar esse conhecimento com quem nos acompanha, que certamente vai ser muito, muito útil, né? Me agradecendo aí mais uma vez os nossos patrocinadores, a Matrix, que tem nos ajudado aí e apoiado esse projeto para que ele possa continuar e mais pessoas como o Christopher venham para cá e possam comunicar algo que seja útil para quem está aí destinando seu tempo a nos escutar. Beleza? Isso aí. Bola. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado. Até o próximo episódio. Um grande abraço.